Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos desvendar os ensinamentos do Dr. Joseph Murphy e entender como acessar um poder interior que muita gente nem sabe que tem. Pense nisso como um guia prático que pode, de verdade, transformar a forma como a gente enxerga o sucesso e a realização. Ok, vamos começar com o pé na porta. Olhem só para essas perguntas. São questionamentos universais que o Dr. Murphy nos propõe. E, no fundo, são perguntas que todo mundo se faz em algum momento da vida, né? Tentando entender por que as coisas são tão diferentes para cada um. E aqui está o nosso mapa da jornada. A gente vai começar com o segredo do sucesso, vamos conhecer esse tal de sócio silencioso, entender a analogia do jardineiro e o jardim, e o mais importante, vamos para a prática, as técnicas de reprogramação mental e como aplicar no dia a dia. É um caminho que vai da teoria direto para a transformação. Então, vamos lá. Começando com a primeira grande virada de chave. A resposta para aquelas perguntas lá do início não está nas circunstâncias externas, não. A chave, segundo o Dr. Murphy, está numa força que já existe dentro de cada um de nós. E tá aí. Esse é o grande segredo. Não é nada de outro mundo, nada complicado. É simplesmente o incrível poder que existe na nossa própria mente subconsciente. É como ter uma ferramenta superpoderosa, capaz de construir a vida que se deseja, mas que a maioria das pessoas nem sabe que tem ou não sabe como usar. Para usar essa ferramenta, primeiro é preciso entender como ela funciona. A gente tem uma mente só, mas com duas funções totalmente diferentes. E entender essa dinâmica, essa dualidade, é o primeiro passo para qualquer mudança de verdade. E olha que incrível a forma como Murphy descreve o subconsciente. Ele não usa um termo técnico frio da psicologia. Ele chama de a casa do tesouro que há dentro de nós. Uma fonte de potencial, de sabedoria, de poder ilimitado, só esperando para ser acessada. Essa analogia do navio é perfeita para a gente entender a relação entre as duas. A mente consciente é o capitão. É ela que pensa, que raciocina, que está no comando e dá as ordens. Já a mente subconsciente, bom, ela é a tripulação na sala de máquinas. Ela não debate, não questiona, ela simplesmente executa. Aceita qualquer ordem como verdade e põe em prática. Agora vamos para outra analogia, que talvez seja a mais importante de todas para entender como esse poder funciona na prática. Se a mente consciente é o capitão, ela também é o jardineiro. E aqui está o ponto central. Os pensamentos são as sementes. A nossa mente consciente escolhe e planta essas sementes, quer a gente perceba ou não. E o subconsciente? Ele é o solo fértil. Ele não julga se a semente é boa ou ruim, se é de sucesso ou de fracasso. Ele simplesmente faz crescer o que for plantado ali. Isso nos leva a um princípio que é fundamental. O nosso mundo exterior, a nossa saúde, finanças, relacionamentos, tudo isso é um reflexo direto do nosso mundo interior. É o efeito do que a gente tem plantado. A colheita sempre vai ser igual ao plantio. Por isso é tão importante vigiar os pensamentos. Certo, agora que a gente entendeu a teoria, vamos para a parte que todo mundo quer saber, a prática. Como é que se escolhe e se planta as sementes certas de propósito? É aqui que a gente entra no passo a passo das técnicas de reprogramação mental. Uma das ferramentas mais poderosas é a visualização, ou o método do cinema mental. O processo é simples. Primeiro, aquietar a mente. Depois, criar um filme mental do objetivo já alcançado. Mas o grande segredo está no passo 3. Não basta só ver a imagem, é crucial sentir a realidade daquilo. Sentir a alegria, a gratidão. É essa emoção, junto com a repetição, que grava a ideia no subconsciente. E isso nos leva a um momento que é ouro no nosso dia para fazer essa reprogramação, os minutinhos antes de dormir. Sabe por quê? Porque nesse estado de sonolência, a mente consciente, o nosso capitão, está mais relaxada. E o acesso ao subconsciente, à tripulação, fica muito mais direto. É o momento perfeito para plantar sementes de cura, de sucesso, de paz. Então, como se faz essa técnica na prática? Primeiro, relaxar o corpo. Depois, já naquele estado sonolento, quase dormindo, afirmar o desejo como se ele já fosse real. Pode ser uma frase curta e forte, tipo, abundância e paz são minhas, repetida com calma. O essencial é sentir a satisfação, a gratidão por aquilo já ser verdade. E aí, é só deixar o sono vir. A ordem foi entregue para o sócio silencioso. Agora, vamos trazer tudo isso para o nosso mundo real. Como usar essas ferramentas para lidar com os pensamentos negativos do dia a dia e principalmente para alcançar objetivos de carreira. Como isso se transforma em mais produtividade e foco.
Olhe só para essa tabela, que clara! Ela mostra como trocar sementes. Aparece um pensamento como, não posso pagar por isso. A orientação é neutralizar na hora com uma afirmação construtiva como, eu vou comprar. Aceito isso em minha mente agora. É parar de focar na falta e afirmar possibilidade. Fazendo isso sempre, o subconsciente é recondicionado. As sementes de escassez dão lugar às sementes de abundância. E no ambiente de trabalho, a aplicação disso tudo é um diferencial enorme. Ter um foco executivo claro, uma produtividade maior, tudo isso começa na mente. Quando os objetivos de carreira são alinhados com o poder do subconsciente, cria-se uma força interna que impulsiona para o sucesso. E aqui tem um guia prático para isso. Primeiro, ter clareza total do objetivo. Por exemplo, uma promoção. Depois, usar a técnica da visualização. Imaginar a cena com detalhes de alguém parabenizando pela conquista. Usar a técnica do sono para pedir orientação. E impregnar a mente com a palavra e o sentimento de sucesso. E um ponto fundamental: limpar a mente de inveja ou crítica. Esses pensamentos são como veneno para o nosso jardim mental. A gente chega ao final dessa análise, que na verdade pode ser o começo de uma grande jornada. A mensagem principal é que a transformação não depende de nada lá fora. Ela começa com a decisão de usar esse poder que já existe aqui dentro. E essa citação do Dr. Murphy é um chamado para a ação. A ideia é não esperar um momento perfeito, porque ele não existe. É começar agora a plantar novas sementes, a cultivar novos pensamentos e persistir. Porque, como ele diz, as maravilhas vão acontecer. E para terminar, fica essa reflexão. Se uma pessoa quisesse transformar alguma área da vida, seja saúde, carreira ou o que for, qual seria o primeiro pensamento construtivo, a primeira semente de sucesso a ser plantada hoje mesmo no jardim mental? A escolha dessa semente e a decisão de plantá-la é sempre o primeiro passo.